Enfim, vamos começar. Muito obrigada. Eu agradeço aqui a todos, inicialmente a professora Ronice, pelo convite, vir ao Brasil. Nossa, quanta responsabilidade. Esses 2 dias que estou aqui participando, convivendo, compartilhando, conversando com muitas pessoas, eu aprendi muito nesse espaço de tempo. Eu me emocionei bastante nesse tempo, nessa solenidade de abertura, e eu vejo que realmente nós precisamos nos reunir. Eu agradeço o convite imensamente por estar aqui numa comunidade tão forte, né, entre surdos e intérpretes. Agradeço aos intérpretes, todos eles, todos que estão aqui no início do palco, no final do palco, nas cabines. Parabéns a todos vocês. Os tradutores e intérpretes, vocês sabem, essa atividade ela é muito difícil. Ela exige pesquisa, exige formação. Nós temos aqui nesse evento surdos e ouvintes que estão aí afinados nesse momento. Nós temos na cabine interpretação para outras línguas. Agradeço pelo trabalho de todos vocês. Vir ao Brasil, e já fui também em outros muitos, né, países, conheci várias comunidades surdas, mas vir ao Brasil, nossa, muito diferente, né? País que está em pleno desenvolvimento. Agradeço então essa oportunidade de trabalho, né, de conhecer um pouco mais sobre esse país. Vocês estão vendo a minha apresentação, os slides. Eu inicio com agradecimento. Eu vivo naquele país onde há neve. Essa foto foi tirada recentemente. Ela foi retirada ontem. Lá está muito frio. E eu agradeço porque vocês me oportunizaram eu fugir dessa cidade, estar aqui num clima mais ameno, mais agradável. Eu quero pedir desculpas já no início, porque meus slides estão em inglês. Eu não tive tempo, né, de traduzir. Eu sei que seria interessante se estivesse também disponível em língua portuguesa. Quem tiver interesse, eu posso dispor essa apresentação. Eu inicio aí com um mapa, né, do Canadá. E por que eu estou apresentando? Quero agradecer muito à comunidade surda de cada um desses pontos, né, que está marcado nesse mapa, que fazem parte da minha história, surdos e ouvintes, as pessoas surdas em especial, porque foi através delas que eu aprendi a língua de sinais e tive aí acesso a diferentes visões, olhares sobre o meu país, sobre a língua de sinais e sobre as pessoas surdas. Eu iniciei meu trabalho dessa forma, né, na pesquisa junto com essas pessoas e nessa comunidade. Nessa noite eu vou falar sobre as pesquisas que eu realizei no contexto jurídico, contexto legal, em relação à interpretação, e agradeço fortemente vários pesquisadores. Eu não poderia realizar pesquisas sem pensar nas pessoas que participam dela. Essas pessoas são muito importantes e fazem parte desse grupo. Eu vou aqui mostrar alguns trabalhos que pensam um pouco sobre essa realidade da tradução e interpretação, e eles todos são importantes para a realização do trabalho que eu estou aqui apresentando. Quem trabalha aqui como tradutor e intérprete? Pode levantar a mão. Eu trabalho como tradutor e intérprete. Quando eu estou lá no Canadá, eu atuo diariamente nessa área. Quem atua aqui como professor na área de tradução e interpretação? Alguns de vocês? Pessoas surdas participam dessa área? Que bom.
eu atuo como intérprete e eu fico refletindo sobre, será que essa interpretação está adequada, com qualidade? E isso me motiva a fazer pesquisas sobre essa área. Pensar como é que eu posso melhorar, dar qualidade à formação de outros tradutores e intérpretes. Eu acho que isso é um ponto de reflexão muito interessante. Deve ser pensado sempre em conjunto. O ensino da tradução e interpretação e a prática profissional. Hoje eu vou apresentar a vocês um trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos, que eu tenho atuado na área do contexto jurídico, e essas pesquisas que eu tenho realizado têm ajudado a minha prática e a prática de outras pessoas em busca de uma qualidade profissional. Não é simplesmente publicar novos materiais ou livros, mas também que ele traga ali um retorno para essa comunidade, para essa categoria de profissionais. Se há possibilidade na pesquisa para que a gente se empodere, cresça profissionalmente, é preciso utilizar essa força. E nesses 30 anos, conheci outras pessoas, outros pesquisadores, tendo participado e falado sobre essas questões, sobre processamento que envolve cognitivamente a tradução e interpretação entre línguas sinais e línguas orais. Pensar também como deve ser a formação, nesse contexto especificamente, contexto legal, jurídico, sobre a relação de poder que se estabelece entre surdos e ouvintes, como essa relação é de equidade, protagonismo, ou é desigual, e diversos outros pontos que fazem parte, que compõem essa pesquisa. Para a área de tradução e interpretação, nós temos aí diversas perspectivas que trazem aí a partir de uma evidência ou de uma ideologia sobre a área. Se nós temos aí evidências, fatos, ou se nosso olhar ele parte de uma ideologia e eu posso fazer pesquisa a partir desses dois campos. Às vezes eles são contraditórios. E eu trago aqui uma reflexão, uma pergunta que vai gerar essa reflexão. A pesquisa influencia na prática, ou a prática influencia a pesquisa, ou elas andam juntas? Como acontece esse trabalho? Eu queria mostrar a vocês um pesquisador, ele é canadense, ele está ali na imagem, no slide, não sei se vocês aqui conhecem ele é surdo. Ele atua no Canadá. Ele trabalha com ASL, francês, inglês, ele sabe diversas línguas. Essas línguas compõem as línguas de trabalho, trabalhando também na universidade. E quando é necessário, ele vai aos Estados Unidos, especificamente a Gallaudet, para prestar algum serviço. Chavaz, que é um autor, ele atua especificamente na área da psicologia. Ele tem um projeto que me gera muita satisfação. Ontem, quando eu assisti a palestra de algumas pessoas aqui, Sônia, Marta e outros, que trazem, por exemplo, na apresentação da Sônia, junto com o Francisco, da FENEIS, sobre essa parceria entre as instituições, sobre as categorias. Eu fiquei muito feliz com essa apresentação, porque estamos aqui num contexto acadêmico, mas valorizando esse papel social das instituições, né? No Canadá, as associações, elas têm organizado e conseguido financiamento para levar, né, a esse público
um dos projetos é pensar sobre a acessibilidade de pessoas surdas no contexto legal. E aí trazemos pessoas, né, que vão discutir sobre as barreiras, sobre as outras áreas menores que compõem esse contexto, por exemplo, as mulheres que sofrem algum tipo de violência, e pensar como é que deve ser a acessibilidade nesse contexto, pessoas que estão em contextos prisionais, e tudo aquilo que compõe. E isso tem sido, né, motivado por várias investigações. No Canadá, nós usamos 3 línguas de sinais: a língua de sinais de Quebec, a ASL e a língua de sinais francesa. Há também outras línguas de sinais de comunidades indígenas e que estão em processo de investigação e de registro dessas línguas. Dependendo da região, nós temos aí algumas línguas de sinais que são compartilhadas, mediadas, a ASL, a língua de sinais de Quebec. E eu vou trazer, assim, tem um pouco tempo de apresentação, vou trazer algumas situações, alguns casos que podem aí ilustrar essa pesquisa realizada ao longo desse tempo. No Canadá, os surdos, de um modo geral, têm ajudado a pensar um pouco sobre essa área, e a depender, né, de quem você interage, há pessoas que estão mais ou menos abertas a esse trabalho, esse diálogo entre surdos sobre a área de tradução e interpretação. Se pensarmos que os surdos são pessoas como quaisquer outras, eles devem ter, né, liberdade e acesso aos diversos espaços e seus direitos respeitados. Então, precisamos sempre expandir essas questões e pensar sobre como é o acesso surdo à justiça. Alguns intérpretes não se colocam a par dessa situação. Há muita demanda para intérpretes ouvintes e menor demanda para intérpretes surdos. Isso é gerado por quê? Será que há algum impedimento? O acesso à informação na justiça, ele tem questões que são inerentes. A justiça, de um modo geral, olha para o surdo a partir de uma visão da deficiência, do assistencialismo, não como um humano que tem seus direitos, não esse olhar social diferente da comunidade surda. E se pensarmos como a comunidade surda olha para os surdos, é diferente. Então, quis integrar esses dois olhares em relação às pessoas surdas e trazer esses olhares para a pesquisa no contexto legal. A interpretação num contexto legal. Eu e outros pesquisadores americanos e canadenses publicamos alguns trabalhos nessa área. Em média, chegamos a um número de 500 compartilhamentos. É um número grande que despendeu muito tempo. Eu vou escolher alguns pontos relevantes desses trabalhos para apresentar a vocês. O primeiro deles, que numa dessas pesquisas, que em 2.000 intérpretes participaram, uma grande maioria diz que sim,
40% desse número disseram que trabalham com outros intérpretes que são surdos. Eu vejo isso, nós temos um lado positivo desse número, mas temos que pensar o lado problemático, porque há 60% de profissionais intérpretes que nunca pensaram em trabalhar com um surdo, como intérprete. 29% dos ouvintes aceitam trabalhar com intérpretes, acham que é possível, e um outro número acha que não é necessário. Então, esse posicionamento a favor ou não a favor da participação de intérpretes surdos é também uma questão de reflexão, de pesquisa. Os 15% que... uma outra parte da pesquisa é pensar sobre os tipos de processamento, interpretação simultânea ou consecutiva. Nos Estados Unidos, há um reconhecimento legal sobre a interpretação, principalmente no tocante à interpretação consecutiva. Ela é reconhecida. Isso está disposto em lei. Mas sobre a ASL, não. 65% dos intérpretes dizem que aceitam trabalhar no contexto jurídico, mas nunca solicitaram a gravação do seu trabalho durante essas ocorrências. Então vamos pensar, por que eles não pediram? Tem alguns profissionais que solicitam a gravação do seu trabalho e outros não solicitam. Então, no momento de inquérito, em que há um policial tomando notas ou informações, os surdos têm acesso àquilo que é dito, que foi interpretado, eles podem confirmar se o que foi interpretado de fato é a sua versão. E o trabalho do intérprete, que instrumento ele pode ser utilizado para comprovar, para servir de registro desse trabalho? Então, isso traz em pontos de reflexão. Pensar também questões de poder e privilégios, né? A participação de surdos nesse contexto. Os ouvintes querem que os surdos trabalhem conjuntamente, como é o olhar, isso também é pensado e foi investigado na pesquisa realizada. Isso tem a ver com questões de poder também. A perspectiva sobre a participação de intérpretes surdos. Há um embate aí sobre esses poderes, né? Quem pode ou quem pode mais ou não. Todos os dias, vocês que estão ali vivendo em vários contextos, a gente sabe que há diferentes momentos em que nós temos mais ou menos poder, né? Se a gente pensar no contexto jurídico, contexto legal, nós estamos lidando com vários agentes, né? Policiais, advogados, juízes. E a gente pode refletir. Os intérpretes fazem parte? Qual o poder que o intérprete tem diante desse contexto? Vou falar também um pouco sobre isso. Vou pontuar cada uma das questões que eu levantei anteriormente. A gente pode pensar, os intérpretes têm algum tipo de poder nesse contexto? Muitos intérpretes nem se preocupam com isso, né? E eu vejo surdos concordarem com essa perspectiva. Há ali perspectivas diferentes sobre essa atuação. Muitos surdos querem se pronunciar, falar sobre, eles são oprimidos em várias situações, porque há, nós sabemos, um
uma realidade em que retrata um poder diferente entre os grupos. E alguns não têm interesse em buscar ou conhecer mais, ter acesso. Na verdade, entender sobre esse poder, que ele é gerado, se há ou não um poder, ele está intimamente ligado com essa visão sobre quem é o surdo, se as pessoas que estão envolvidas, elas entendem, elas sabem que há um poder, se é uma pessoa que tem muita experiência ou não na área, tem intérpretes que não têm interesse de se envolver. Isso me traz algumas reflexões. Eu entendo que o poder, de fato, é um fator que distingue essas questões. Entre os intérpretes, se nós pensarmos, há posicionamentos de intérpretes a favor em trazer o trabalho de outros intérpretes surdos junto ao seu, um trabalho de parceria, de apoio mútuo, em favor de uma comunidade, da categoria de intérpretes, um trabalho desenvolvido pensando, né, em dar um retorno a uma comunidade com qualidade, que é um trabalho dialogado, que traz aí diferentes posicionamentos. Mas há outros profissionais que não querem esse tipo de trabalho em conjunto, que não pensam nessas oportunidades. E eu vejo que quando há essas oportunidades de trabalho em conjunto, há mais também oportunidades de aprendizagem, de crescimento. Eu fiz uma pesquisa com intérpretes, surdos e ouvintes, e aí apontei quatro grupos, pensando numa situação em que ocorreu, em que 2 intérpretes foram, um deles surdo, e chegando lá, os intérpretes ouvintes estavam conversando entre si, e o surdo não. Ele não sabia o que estava sendo dito. Eles diziam, você aguarde, depois eu te explico que nós estamos aqui conversando. Porque era mais fácil para os intérpretes ouvintes conversarem ali com um advogado. Então, isso nós podemos perceber o poder velado nesse momento. O intérprete surdo, ele estava sempre afastado dessa integração, desse momento de sociabilização. Se é um trabalho em conjunto, ele deve ser em conjunto. Como é que nós vamos conseguir ali dar confiança? Se você não tem confiança, não é possível se trabalhar junto. Ela é perdida. Então eu venho aqui para falar também sobre esse coletivo, né? Esse sentimento de coletividade. Há diversas dificuldades em pensar nesse tipo de trabalho entre surdos e ouvintes, entre intérpretes. É preciso pensar em muita prática, em muita formação. Ontem, nós falamos aqui, teve uma apresentação sobre esse trabalho, sobre a língua e da valorização do trabalho em conjunto de surdos e ouvintes, porque eles geram um fruto positivo, um bom trabalho. E no Canadá foram realizadas as pesquisas contemplando intérpretes surdos e intérpretes ouvintes. No caso, 4 duplas contemplando 2 profissionais em cada uma dessas duplas. Então, foi percebida a atuação desses intérpretes e que o nome, a nomenclatura de intérprete surdo, ela não ocorria. Então, você tinha ali no Canadá
pessoas surdas, e você tinha também a questão de pessoas surdas, muitas das vezes sem escolarização, pessoas surdas que muitas das vezes cresciam com alguns traumas e sofrimentos e que essas pessoas, elas não conheciam a atuação do intérprete surdo, elas não reconheciam o intérprete surdo enquanto atuante. Mas é muito importante destacar a importância dessa parceria, esse trabalho conjunto entre surdos e ouvintes. E é importante também se estabelecer uma confiança entre essa dupla de atuação. Algumas pessoas podem olhar de maneira bastante julgativa, bastante pejorativa a atuação dessa forma, mas é muito importante nós levarmos em consideração as experiências desses intérpretes. Nós sabemos que muitas das vezes os surdos têm uma confiança com os intérpretes ouvintes bastante abalada em algumas situações, mas é importante destacar também que o crescimento de profissionais nessa área vem sendo cada vez maior. Então, é importante se pensar nessas questões éticas. E é importante também nós fazermos um monitoramento de como vem se dando as normativas de atuação desses dois profissionais, que influencia diretamente no modo como ambos se veem, porque muitas das vezes isso pode ser divergente. Essa nomenclatura, o tradutor e intérprete, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, do tradutor e intérprete surdo, ela é identificada e é importante pensarmos em quais são as convenções realizadas e quais são as perspectivas que se tem com relação a esse tipo de trabalho. O processo de trabalho, o processo cognitivo de atuação do intérprete surdo e do intérprete ouvinte é o mesmo? Existem marcas aí que diferenciam a atuação de um e do outro? É necessário você destacar que se trata de um intérprete surdo ou de um intérprete ouvinte? Essa rotulação, ela é importante? Não. Tratam-se de pessoas, de intérpretes, tradutores e intérpretes que estão atuando na esfera legal, na esfera jurídica. Então, essa rotulação, ela torna-se desnecessária. Em uma conversa com o advogado, por exemplo, você precisa dizer que o intérprete surdo estará ali presente, que estariam presentes neste contexto dois intérpretes, sendo um deles surdos e ouvintes? Ou basta que você tenha ali dois profissionais atuando e desempenhando o seu trabalho do modo como ele deve ser feito? Essa marca do surdo, essa marca do ouvinte, isso soa um certo estranhamento. Então, o intérprete, ele não está ali para ajudar o intérprete surdo, para fazer um trabalho de ajuda, de auxílio. Ele está ali para atuar, tanto quanto o intérprete ouvinte. Uma outra pesquisa realizada neste contexto, ela tem aí dois desdobramentos. Uma realizada baseada na interpretação e na tradução consecutiva e outra baseada na interpretação simultânea. Então, nós temos duas situações de atuação diferentes. Essa pesquisa, ela teve como foco
situações ocorrentes na esfera jurídica em que, baseada em experiências, na experiência desses intérpretes, em depoimento desses intérpretes nos tribunais, em que se haviam algumas discussões em defesa ou contra o réu, e a atuação do intérprete ali neste contexto, em que você tinha um intérprete surdo atuando nos questionamentos direcionados à pessoa surda e também contribuindo no que diz respeito à veracidade das informações. A atuação do profissional neste contexto é algo bastante específica. Como disse a professora Ronice na fala dela a respeito das línguas de sinais indígenas existentes aqui no Brasil, nós também temos situações parecidas lá. E nós não podemos dizer que não se trata de uma língua. Então, é importante haver esse registro também nessa esfera, porque certamente isso pode trazer grandes contribuições. Então, nós temos intérpretes atuando nessa esfera, sendo eles ouvintes ou surdos. E uma grande porcentagem desses intérpretes que atuam nessa esfera são intérpretes ouvintes. Em algumas situações de tribunais, nós temos aí a atuação desse intérprete e essa atuação ela é registrada, o momento do tribunal ou até mesmo das audiências são gravadas, registradas para que E esse registro ele é realizado tanto na situação em que a interpretação ela é simultânea ou quando a interpretação ela é consecutiva. E o registro ele é realizado desde a preparação até o término do tribunal ou da audiência, em que pode-se verificar não somente a língua de sinais que foi realizada ali, mas também percebe-se que muitas das vezes você tem uma sinalização, uma gestualização, você consegue perceber o modo como se dá a interação desses intérpretes para com o cliente surdo que está ali no momento precisando do serviço, os acordos que são realizados antes dessa atuação. O tempo de turno de cada um desses profissionais, o modo como eles atuam em caso de interpretação consecutiva, ou seja, a partir desses registros, dessas gravações, é possível se perceber todas essas questões, a maneira como o intérprete surdo atua, quais são as suas intervenções nesse momento, os turnos de fala, como eles se dão. E tanto em casos de interpretação consecutiva, simultânea, quanto em casos de registro, em que há necessidade de se fazer esse registro, o intérprete, ele está ali presente. Ele participa de todo esse processo. Ele passa a fazer parte desse processo no que diz respeito tanto ao sujeito surdo que está ali envolvido nessa situação e a todo o caso ao qual está sendo julgado. Então, o intérprete ele passa a fazer parte desse processo e estabelece-se aí uma relação de confiança deste profissional nesta esfera de atuação. Então, muitas das vezes,
Você chega nesse espaço jurídico, esse espaço legal, e é um ambiente extremamente frio, em que muitas das vezes não proporciona essa relação do intérprete com o réu ou com o surdo que está envolvido. Então, a necessidade de se ter dois intérpretes, sendo desses dois intérpretes, o intérprete surdo, se torna muito importante. E não necessariamente você precisa bom, nós temos que levar em consideração a existência aí na pesquisa de 4 intérpretes, sendo deles 2 ouvintes, codas e surdos. E isso, a presença desse surdo, ele gera um certo conforto na atuação e naquele momento em que é necessário você ter a informação e a interação de quem está sendo julgado nesse contexto. E os intérpretes que estão atuando nos tribunais, eles podem atuar tanto de maneira consecutiva quanto de maneira simultânea, e é importante que este profissional ele traga informações relacionadas à sua atuação e ao seu modo de trabalho para posicionar, para dizer ao júri e a todos que participam deste contexto de como se dá essa atuação. Realizar pesquisas nessa esfera jurídica, ela se torna importante, pois a partir dessas pesquisas nós podemos identificar que um grande percentual de a maioria dos intérpretes atuam nessa esfera de maneira simultânea, ao passo que embora a maneira consecutiva, a modalidade consecutiva seja melhor para ser utilizada neste contexto, ela ainda assim não é tão utilizada quanto a interpretação simultânea, de acordo com os dados apontados pelos participantes dessa pesquisa. Nós tivemos depoimento assim como eu havia explicado anteriormente, na interpretação simultânea, as informações elas podem ser facilmente perdidas ou trocadas, ao passo que, ao analisar a interpretação consecutiva em comparação à interpretação simultânea, nós podemos perceber que o intérprete ele tem um tempo para apreensão daquele conteúdo que está sendo dito, e um tempo de processamento para que isso possa ser produzido. Um juiz, um advogado, em um momento da sua fala, ele pode não entender sobre a diferença desses processos de interpretação simultânea ou consecutiva, como é a escolha das palavras em que são ditas, a organização do texto,
a coesão dessa fala, e isso pode, se ele for mal organizado, pode gerar ali uma falta de confiança, ou no profissional, no réu, por exemplo, aquilo que é dito, que foi interpretado. E isso, mais uma vez, pode gerar uma opressão dos surdos que estão ali necessitando desse serviço. Gera medo, insatisfação, e é mais uma oportunidade de gerar ali problemas para esse surdo que necessita desse serviço. É mais uma pressão em que ele sofre, e é uma pressão muito forte. A partir de um depoimento de um surdo que teve ali acesso a uma interpretação consecutiva, ou depois de uma interpretação simultânea tinha dado vários problemas, erros, isso mostra que é preciso, através da pesquisa, que nós devemos olhar como é, não só para criticar ou apontar erros, mas pensar com a melhor forma de realizar aquele serviço em determinada situação, nesse contexto. A pesquisa não quer evidenciar os problemas, mas sim usar eles para oportunizar ali formação, aprendizado, desenvolvimento de novas estratégias. Recentemente, eu falei sobre isso e disponho depois. Pensando sobre a interpretação consecutiva, ela deve ser, por exemplo, a primeira prática de um intérprete. A maioria das vezes, poucos intérpretes passam por essa prática e vão diretamente para a prática da interpretação simultânea. E eu acredito que é importante também desenvolver ali habilidades para a realização de uma interpretação consecutiva, para que ele possa se reconhecer e fazer uma autoavaliação da sua interpretação, de ver o que ele consegue, de como é a sua prática. E no contexto de educação, de formação, a gente pode refletir, pensar uma melhor sistemática, e isso contribuir para a área, para a prática de um modo geral. Como vocês olham sobre essa área, sobre essa prática? Os surdos devem atuar conjuntamente com intérpretes ouvintes? Pensando no processamento da interpretação, se a gente for pegar ali dois grupos, intérpretes iniciantes, intérpretes muito experientes, intérpretes iniciantes que estão em formação, a gente não pode simplesmente dizer quem é experiente, quem está mais tempo na área, ele deve apartar-se dos iniciantes. Não, a gente deve trabalhar em conjunto e sempre olhando para um futuro. E isso pode gerar uma pesquisa na área da tradução e interpretação, trazer iniciantes, também pessoas de outras áreas que possam contribuir, trazer novos agentes, novos interlocutores. Isso pode contribuir para a pesquisa e para a área de um modo geral. Pensar ali também sobre as línguas sinais, questões inerentes à língua, como isso reflete, impacta também nessa área. Se a gente pensar aqui, a Mariane, ela apresentou aqui no Congresso uma publicação importante bilíngue que traz ali duas línguas, mas não só a língua na sua modalidade oral, mas também na escrita, e que elas devem serem trabalhadas juntas, em materiais didáticos, por exemplo.
durante a pesquisa, eu tenho que levar em consideração algumas questões, né? Pensar a partir desse olhar do surdo, a partir do olhar do intérprete, para poder discutir e pensar as melhores formas de atuação. Quero agradecer a atenção de todos. Agradecemos a professora Débora por sua palestra maravilhosa. Temos um momento curto para 2 perguntas somente. As pessoas que gostariam de fazer perguntas, por favor, se dirijam à lateral do palco. Somente 2. Já temos 2. Entendo que já tenha vários problemas que precisam ser investigados na interpretação simultânea, bem como sabemos que a maioria dos intérpretes tem uma experiência que difere da experiência de intérpretes de línguas orais. E temos poucos intérpretes que fazem uma interpretação inversa, na direção inversa. Quando falamos de educação e treinamento de intérpretes, como é que essa experiência e a prática profissional pode contribuir para resolver esse tipo de problema? Essa é uma boa pergunta. No contexto legal, há a necessidade de um conhecimento especializado, e tradutores e intérpretes que querem atuar de uma maneira mais adequada, segura, precisam conhecer e, né, buscar estudos, né, experiências na sua formação. Ontem foi falado, em determinado momento, sobre a necessidade de trazer ali informações, conhecimento aos tradutores e intérpretes para dar uma maior qualidade aos profissionais, e essa prática deve ser constante. Para o contexto legal, e também para que esses outros agentes que estão atuando nesse contexto entendam um pouco mais sobre o trabalho do intérprete. Na Austrália, alguns surdos têm participado, uma pesquisa revela que eles atuam conjuntamente nesse contexto com esses outros agentes. Atuam lá tentando mudar, por exemplo, regimentos, orientações, por exemplo, junto a advogados, juízes, mas isso é um trabalho demorado, ele é um trabalho lento, ele é possível de ser feito, mas ele é demorado. Bom, eu gostaria de agradecer pela brilhante apresentação. Nós estamos aqui iniciando no Brasil e a sua fala lá nos trouxe aí uma perspectiva e mostrando as influências de como vem se dando esse trabalho do profissional tradutor-intérprete nessas esferas. Então, eu gostaria de saber o que suas pesquisas apontaram nesse sentido e também com relação ao ensino, como isso aparece no currículo de formação dos intérpretes?
primeira pergunta é relacionada a quantos textos você tem, o percentual de pesquisas existentes que vão trazer dessa temática do intérprete nessa esfera de atuação, no contexto legal, contexto jurídico, considerando as questões penais e